vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber esperar em ti. É sempre caminhar, eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei.
Teve um momento da minha vida em que, inundado pela depressão, eu acreditei não só que ninguém mais gostava de mim, como também que nem Deus gostava de mim. E naquela época eu tentei sair da igreja. E eu percebi que Deus não só gostava de mim, como Ele também colocou pessoas responsáveis para cuidar de mim, que também gostavam de mim. Muitas pessoas entraram em contato comigo, entraram em contato através da igreja, não me deixaram me afastar dele e nem deles. Ali foi um momento muito importante para mim, foi quando eu percebi que Deus cuidava de mim não só pelas mãos dele, mas também cuidava de mim através das mãos de outras pessoas que ele colocou na minha vida por meio da igreja. E eu percebi que ele cuidava de mim, que ele continua cuidando, porque essas pessoas ainda fazem parte da minha vida e eu espero que façam parte sempre. E eu percebo que eu sou muito bem cuidado e que ele está sempre preocupado comigo. E quando ele não fala pelas palavras dele, ele usa outras pessoas para falar as palavras que ele gostaria que fossem ditas para mim. Boa noite, pessoal. Muito bom a gente estar juntos para ter esse momento de culto juntos. Começamos com um vídeo muito legal do depoimento do Cassiano, que é um jovem que frequenta aqui a nossa comunidade, mora na cidade de Chapecó, comentando como ele experimentou a presença de Deus num momento de crise. E assim nós todos, na crise que nós vivemos, nós somos convidados a, em meio a essas dificuldades, experimentarmos também o cuidado e a presença de Deus. Que essa seja uma noite muito especial, onde você sinta e seja impactado pelo amor de Deus também na tua vida. Vamos ter uma palavra de oração juntos, assim como você está. Senhor Deus, muito obrigado que nós podemos estar aqui, Senhor, para te ouvir, para receber também da tua orientação para as nossas vidas. Esteja, Deus, conduzindo esse momento de culto e que a tua presença, Senhor, em cada casa que está assistindo, Deus, seja real, seja experimentada, seja concreta, que nesses momentos de ansiedade, de preocupação, Senhor, a tua presença entre em cada casa, em cada vida, Senhor, trazendo da tua paz, e que nós possamos sair desse encontro renovados, orientados e desafiados por Ti. Em Teu nome, amém. Legal, nós vamos ter um momento de louvor, vamos cantar para Deus, vamos agradecer a Deus. Reúne o pessoal aí da sua casa, vamos cantar juntos, cante junto com a gente, aí onde você está. E Deus vai ouvir o nosso louvor como um único coro, tá bom? Primeira música, a gente vai cantar Como Deus é Grande. E na segunda música a gente vai dizer que a gente pode não saber o que está lá no futuro, mas que a gente sabe que Deus vai estar cuidando de nós. Acompanhe essas duas canções, louve a Deus.
sofrer. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno algo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. As noites mal dormidas, preocupações da alma, eu não vou guardar mais pra mim, não. Existe um lugar que Deus me preparou, onde eu posso descansar. Sua presença, ajoelhado aos seus pés, seu abraço de pai, meu momento a sós com Deus, bem perto, Pai está. Seus olhos estão sobre mim. Se o amanhã me trouxer alegria ou dor, eu continuarei sob o seu olhar. Ninguém me afastará de suas mãos. Dele eu sou dele, ele é Deus fiel. As noites mal dormidas, preocupações da alma, eu não vou guardar mais pra mim, não. Existe um lugar que Deus me preparou, onde eu posso descansar. Sua presença, ajoelhado aos seus pés, seu abraço de pai, meu momento a sós com Deus, bem perto o Pai está. Seus olhos estão sobre mim.
continuarei sob seu olhar. Ninguém me afastará de suas mãos. Dele eu sou dele, ele é Deus fiel. Senhor, obrigado que Tu és um Deus fiel. E que mesmo nessas dificuldades a gente pode ter a certeza que Tu estás olhando por nós, Tu estás cuidando de nós. Senhor, que nessa noite Tu possas falar ao nosso coração. Que essas palavras que a gente for ouvir agora, que elas toquem no fundo da nossa alma e que através delas, Senhor, Tu nos orientes, Tu nos reabasteças. Tu traga, Senhor, mais da Tua presença sobre nós. Nos abençoa, Senhor, em Teu nome. Amém. Muito bem, pessoal, que alegria a gente estar juntos, né? Apesar aí da situação que nós vivemos. E eu queria começar comentando algo com vocês. Vocês sabem, um tempo atrás, a gente tinha uma parreira de uva aqui na nossa casa, semelhante com essa que você está vendo na sua projeção. E uma coisa assim que nunca foi um traço muito meu, nem da minha esposa, a gente nunca teve muito jeito para lidar com as plantas, mas a parreira de uva, ela tem um detalhe, ela precisa ser podada uma vez no ano. Aliás, deixa eu só tirar isso aqui um pouquinho. A parreira de uva, ela precisa ser podada uma vez no ano. E como a gente não tem tanto esse veio, né? Teve um ano que eu lembro em especial que a gente esqueceu de podar essa parreira e que a gente não podou ela, também não pediu para que ninguém fizesse. E eu fiquei bastante curioso para saber como, afinal de contas, essa parreira ia se comportar, né? O que acontece com uma parreira de uva quando ela não é podada. E é muito interessante. A nossa parreira, ela produziu, em vez de produzir cachos grandes e bonitos, ela começou a produzir cachos pequenos e ela produziu muito menos. E aí eu entendi para que serve a poda. Uma parreira que não é podada, a energia dela, ela vai para uma série de ramos, para uma série de folhas que não precisavam estar lá, a energia se divide em uma série de lados, e no final das contas essa energia se dispersa de tal forma que ela produz muito menos do que ela poderia. Ao contrário, uma parreira que é podada, você tira dela tudo aquilo que ela não precisa gastar energia, tudo aquilo que não é essencial para ela. Isso faz com que ela leve a energia exatamente para onde ela precisa e ela aumenta muito a sua produtividade. Inclusive, um amigo meu, que é da área da agronomia, falou que no caso da parreira existem ramos que se chamam ramos ladrões, que eles não produzem nada, eles somente consomem a energia da planta. Bom, sabe, se você me perguntasse como é que estava a minha vida 3 meses atrás, antes de toda essa confusão, de toda essa crise, eu diria para você com toda honestidade, a minha vida, ela estava como uma parreira sem poda. Eu estava envolvido em uma série de projetos, em tantas frentes, em tantos exercícios, cursos, ideias, que na verdade a minha energia fazia exatamente isso, ela se dissipava, ela se perdia em tantos lugares. E a minha produtividade era muito menor. E se você me perguntasse assim, como é que está sendo esse período de crise, de afastamento social, eu diria para você, para mim, eu estou sentindo esse período de crise como uma poda. Onde Deus está tirando da minha vida tudo aquilo que na verdade não era tão essencial. Tudo aquilo que estava lá consumindo a minha energia, consumindo o meu tempo, mas de verdade não era algo realmente tão importante assim. Sabe, todos nós passamos por momentos agora de desaceleração. E eu sei que de repente você deve estar dizendo assim, não, minha vida continua tumultuada, né? Porque talvez tenha que ainda por cima fazer o tema das crianças, tem que ir uma série de coisas que você tem que ocupar, mas olha só, todos nós em meio a essa crise sentimos algo muito ruim, a gente perdeu coisas. Todos nós perdemos eventos, todos nós perdemos festas, todos nós perdemos encontros, todos nós perdemos cursos. Eu digo para vocês, durante esse ano eu tinha planejado ida para conferências, eu tinha planejado cursos para mim, eu tinha planejado uma série de projetos e eu perdi tudo isso. Isso foi altamente frustrante para mim. Imagino que para você também.
aquela viagem que não vai sair mais, aquele projeto que você sonhou talvez por muito tempo e não vai sair, é frustrante. Mas tem um lado bom, tem um outro lado também, tem um lado positivo nisso que às vezes a gente não olha. A gente está vivendo nesse período de desaceleração uma grande, enorme oportunidade da gente reavaliar a nossa vida, da gente repensar a nossa forma de viver, da gente deixar que Deus pode a nossa carreira, a nossa vida, tirando aquilo que na verdade não era essencial e estava lá só consumindo energia. Tempos atrás eu ouvi uma dica muito interessante de um pastor que tem sido uma referência para a minha vida e ministério, e ele comentou que todo o processo de reavaliação de vida precisa ser feito em pelo menos 3 pontos. E eu tenho reavaliado a minha vida sobre esses 3 pontos e tem dado um efeito extraordinário para mim. E eu queria muito te contagiar com essa ideia. Eu acredito firmemente que ninguém pode reavaliar a sua vida realmente de maneira séria, sem levar em consideração pelo menos esses 3 olhares que nós vamos ver na noite de hoje. E para isso, para mim te apresentar esses 3 olhares, eu queria contar brevemente uma história que está narrada em Gênesis. É uma história aí que perpassou séculos. É a história de um homem chamado Jacó. E eu vou passar ela brevemente, ela é narrada com detalhes em Gênesis 25 até o 49, se você quiser ver essa história com detalhes, ela é muito rica. Mas eu vou contar brevemente. Jacó, ele era filho de um homem chamado Isaac e de uma mulher chamada Rebeca. Você está acompanhando aí um pouquinho da família dele na sua projeção. E o Isaac e a Rebeca tiveram 2 filhos, né? E aliás eram gêmeos. O mais velho se chamava Esaú e o mais novo Jacó. Acontece que naquela época o irmão mais velho, ele ganhava uma bênção especial do pai e o direito de liderar o clã da família adiante, o que era algo realmente muito importante para eles. E o Jacó, não satisfeito em não ser o filho mais velho, não ter isso, ele engana o seu irmão e o seu pai, e ele lesa eles, rouba essa bênção e rouba o direito da liderança da família. É algo difícil para a gente entender na nossa época e cultura, mas você imagina, seria o mesmo impacto para os nossos dias, se você pensasse numa família que tem uma empresa familiar, e de repente um dos irmãos rouba todas as ações da família, dá um chute aí no pai e no irmão que eram sócios e toma a empresa sozinho para si através de um golpe. Foi mais ou menos esse o impacto do que o Jacó fez. Bom, diante disso, o irmão do Jacó ficou muito furioso, como era de se esperar, o Esaú, e ameaça inclusive matá-lo. Jacó faz o que muitos fazem quando estão com um problema sério. Ele foge, ele vai para uma outra cidade distante, vamos esperar baixar a poeira, né? E ele vai morar numa cidade onde moravam os seus parentes, onde morava um tio seu que se chamava Labão. Então ele agora vai morar lá na casa do Labão e vai inclusive trabalhar com ele. Só que um detalhe interessante e importante é que se o Jacó tinha faculdade em enganar as pessoas, o tio dele, o Labão, tinha pós-graduação e mestrado. O cara era um ladrão, um larápio, um enganador assim de marca maior. E ele agora, o papel se inverte. O Jacó, que era enganador, agora ele vai para enganado. E o Labão engana ele no casamento dele, engana ele no trabalho. E é caótico o negócio. Passam-se 20 anos. E o Jacó, apesar de ser enganado muitas vezes, ele acaba prosperando, ele enriquece, porque a bênção de Deus estava com ele. Mas o conflito ali com a família do Labão se arma, porque como o Jacó enriqueceu, o Labão e os filhos dele tiveram um olhar de inveja, e a situação começou a ficar muito ruim lá, e o Jacó agora estava numa difícil decisão. Ou ele ficava naquele conflito, ou ele voltava e resolvia o conflito com o irmão. E orientado por Deus, ele resolveu voltar, e resolver o conflito com o irmão. Só que nisso, já tinham se passado 20 anos, ele não sabia muito bem quem que era o irmão dele, e se o irmão dele ainda estava brabo ou não. E aí ele vai voltando com a sua família agora para se reencontrar o irmão. Só que o irmão, de repente aparece um mensageiro, e o irmão vem ao encontro dele, o mensageiro vem dizer, olha, o teu irmão está vindo ao teu encontro. Só que ele está vindo com 400 homens, e aí o Jacó experimenta um momento de crise muito grande. Você imagina? O futuro para ele é absolutamente incerto,
ele não sabe o que vai acontecer, e ele sabe que possivelmente o futuro é perigoso, ameaça ele, é uma crise, é algo muito parecido com o que a gente vive, apesar da gente não ter essa situação de um irmão furioso vindo ao nosso encontro com 400 homens, a gente também vive um sentimento muito perto, muito próximo dele. A gente olha para o nosso futuro e a gente não sabe o que vai ser. Não é isso que você sente? Você não sente uma insegurança muito grande de você olhar para frente e não saber exatamente o que vai acontecer? E aliás, como o Jacó, a gente olha para frente e mais, a gente enxerga um futuro possivelmente perigoso. A gente enxerga um futuro que possivelmente nos ameaça, um futuro negativo. Então o nosso sentimento com o do Jacó aqui é muito parecido. Bom, o Jacó envia alguns presentes à frente dele para tentar amenizar a situação com o irmão dele. O Jacó também passa a família dele por um rio, e quando ele passa a família dele por esse rio, ele fica sozinho na outra margem. E aí ele encontra um homem misterioso, e depois a gente entende que esse homem misterioso era Deus. E esse é o encontro mais marcante da vida do Jacó. Está narrado em Gênesis 32. Jacó encontra esse alguém misterioso e começa a lutar com ele. De repente, esse alguém misterioso diz para o Jacó assim: eu quero ir embora. E o Jacó responde para ele: você só vai depois de me abençoar. Parece que o Jacó tinha uma ideia fixa com bênção, assim, sabe? E esse homem então faz uma pergunta para ele. O homem lhe perguntou, diz o versículo 27 de Gênesis 32, qual é o teu nome? E aí o Jacó responde: Jacó, respondeu ele. Tem um detalhe desse versículo que pode passar despercebido. O nome Jacó, ele também tem um significado. Ele pode, se você trocar uma letra, significar enganador. E aqui o que o Jacó está dizendo é muito mais do que o seu nome. Ele está fazendo uma confissão de culpa. Naquela época, o nome era muito mais do que simplesmente uma maneira de chamar alguém. O nome dizia parte da sua essência, do seu caráter. Então, quando o Jacó está dizendo o meu nome é Jacó, ele está admitindo para aquele homem: meu nome é enganador, eu sou um traiçoeiro. Sabe, é um momento ímpar aqui da vida do Jacó. Ele está olhando para frente e vendo tudo o que ele fez com o irmão dele. Ele está olhando para trás e viu tudo aquilo que ele sofreu com o enganador do tio. E nesse momento aqui, nesse encontro, ele de uma maneira muito clara e honesta, ele admite a sua culpa, ele olha para a sua própria vida e percebe as lacunas do seu caráter. Pessoal, se você quer reavaliar a tua vida, não tem como você fazer isso sem ter um olhar honesto para você mesmo. E deixa eu dizer isso, às vezes a gente pode pensar assim: não, mas essa é fácil, George, porque eu sempre olho para mim mesmo, eu estou sempre me reavaliando. Mas pensa um pouco comigo, porque na verdade olhar honestamente para nós mesmos é um dos exercícios mais difíceis que a gente faz. A gente se engana quando a gente pensa que isso é fácil. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe um programa muito conhecido para recuperar pessoas que têm dependência do álcool, que é os 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. O primeiro passo, o mais importante e o mais difícil, é admitir o vício. Sabia disso? Para eles, essa é a maior luta, é o passo mais importante, o passo mais desafiador na recuperação. Uma pessoa finalmente olhar honestamente para ela mesma e dizer: é verdade, eu preciso de ajuda, eu tenho um vício. Para você perceber como isso é difícil para a nossa natureza, não é só os alcoólatras que têm esse problema, todos nós temos a dificuldade de olhar para nós mesmos e admitirmos erros. A gente tem uma grande facilidade de admitir os erros dos outros, mas os nossos é muito difícil. Deixa eu dar um exemplo talvez mais próximo da sua realidade. Para quem é casado, eu já recebi muitos casais aqui para aconselhamento. E até hoje eu não saberia dizer, mas eu acredito que ninguém chegou aqui para mim dizendo: George, eu preciso de ajuda, meu casamento está com problema e eu preciso mudar. Eu não sei se eu já ouvi isso alguma vez. Normalmente os casais chegam dizendo assim: meu casamento está com problema e a minha esposa e o meu marido
Meu namoro está com um problema, é que o meu namorado, a minha namorada, ou seja, isso reflete diretamente a nossa dificuldade de olhar para nós mesmos. E no aconselhamento conjugal, às vezes a gente gasta mais de um encontro, alguns encontros, horas, para ajudar o marido a olhar para ele mesmo de maneira honesta, para ajudar uma esposa a olhar para ela mesma de maneira honesta. James Houston é um dos escritores muito importantes e especiais para a espiritualidade cristã, e ele escreve o seguinte: tendemos a ter má memória com relação às lembranças más, estamos sempre muito prontos a iludirmos a nós mesmos, né, porque a gente não engana os outros, a gente acha que engana, a gente engana a nós mesmos, a respeito do que realmente aconteceu. Olha só, nós minimizamos, é uma estratégia que a gente usa, aquilo que a gente faz, a gente sempre trata como algo pequeno, aquilo que o outro faz é o fim do mundo, nós minimizamos, nós distorcemos, a gente quando conta uma questão, um conflito para uma outra pessoa, a gente distorce, a gente muda um pouquinho, a gente muda as vozes, a gente muda as entonações, a gente muda alguns detalhes, às vezes sem perceber. Nós encontramos desculpas, tudo bem, eu errei, mas você tem que ver que eu estava numa situação difícil, os meus hormônios, meu estresse, os meus filhos, eu não sei o quê. Nós transferimos a outro a culpa, né? A culpa não é minha, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, é um grosso, se soubesse me explicar. Isso tudo mostra, pessoal, a nossa dificuldade da gente olhar para nós mesmos. Mas se você quer realmente, seriamente, reavaliar a sua vida durante essa crise, se você quer passar por esse processo de poda, você precisa uma vez olhar sinceramente para você mesmo. E aliás, uma crise é um momento muito propício para a gente olhar de maneira honesta para nós mesmos. A crise, ela ressalta os problemas que estavam lá, ela revela os problemas que estavam lá, ela expõe de uma maneira muito mais clara os problemas do nosso coração. Sabe, talvez, se você perguntasse, se alguém te perguntasse 3 meses atrás, você se considera uma pessoa egoísta? Você diria assim, não, eu não sou egoísta, imagina, né? Eu sou uma pessoa muito altruísta. De repente vem uma crise dessas, e aí de repente você está tão preocupado com o seu trabalho, e você não está preocupado com o trabalho dos outros. Você está tão preocupado com a tua situação, com os teus sentimentos, e você não está preocupado com os sentimentos do teu marido, por exemplo, da tua esposa, dos teus filhos. Quanto tempo você gastou efetivamente para perguntar para as pessoas que moram com você, ou que trabalham com você, como elas estão? Será que isso não mostra um pouquinho do nosso egoísmo? De repente, no meio dessa crise, você foi uma das pessoas que disse, eu quero sair um pouco de casa porque eu não aguento mais, e afinal de contas eu nem sou grupo de risco mesmo. Isso é egoísmo. Você está tomando uma atitude de acordo com o que você quer, sem se importar muito como isso vai influenciar a vida dos outros. Sabe? Uma outra coisa que talvez a gente aprenda nessa crise é sobre indiferença. No momento que a gente está ouvindo muitas más notícias no Brasil, mas elas não estão no nosso estado. Talvez a gente pensaria tempos atrás, eu não sou indiferente, eu me importo muito com as pessoas. E de repente a gente ouve todos esses relatos, e a gente vê, que bom que o problema está lá em Fortaleza, que bom que o problema está lá em Manaus ou no Rio de Janeiro, e não está aqui, né? Tranquilo, beleza, vamos adiante. Quantas vezes você realmente lamentou, chorou, orou, pelas pessoas que estão passando por uma situação muito mais complicada que as pessoas da nossa cidade, ou do nosso estado, ou da nossa região? Será que isso não mostra a nossa indiferença? Outra coisa, talvez tempos atrás, eu diria, você diria, que o dinheiro não ocupava um papel importante na nossa vida, porque afinal de contas o que importa é o ser, não o ter. Todos nós tínhamos esse discurso. Mas de repente vem uma crise que mexe, que abala a nossa vida financeira, e a gente fica muito mais preocupado com o dinheiro, ou com o sucesso, com os projetos que foram abortados, do que com a própria saúde da nossa família. De repente a gente se vê falando muito mais, a cada 10 conversas, 7 são dinheiro, e talvez 3 são outras coisas. E aí a gente percebe, como o Tiago falou muito bem na semana passada, a crise revela o real espaço que as coisas ocupavam na nossa vida. E de repente, a partir disso, a gente percebe, peraí,
Talvez o meu coração estava muito mais no dinheiro do que eu imaginava, ou no sucesso. Eu, nessa crise, percebi como o meu coração estava muito mais no sucesso do que eu gostaria. Como para mim era muito mais importante ser um missionário bem-sucedido aos olhos dos outros do que eu imaginei. E cada projeto que se frustrava, de novo me mostrava isso, e era Deus me podando. Se você quer reavaliar a sua vida, olhe com sinceridade para o teu coração. Segunda coisa, não olhe só para o seu coração. Olha só o que acontece. Logo depois do Jacó admitir a sua culpa, aquele homem que era Deus diz o seguinte: então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Se você entendeu que o nome está associado à identidade, essa pessoa que era Deus, ela não estava simplesmente mudando um nome, ela estava mudando a identidade, ela estava transformando o caráter do Jacó. Ele estava dizendo: muito bem, você falou certo, você é Jacó, você é enganador, mas você não vai ser mais. Eu vou transformar isso, agora você vai se chamar Israel, que pode significar tanto o príncipe de Deus, como aquele que luta com Deus. Mas de qualquer maneira, é um nome com uma conotação altamente positiva, que depois vai ser adotado como o nome do país onde ele mora. Bom, sabe o que é interessante? O Jacó experimenta a presença de Deus. Se você der uma olhada lá em Gênesis 32:9, antes desse encontro, você vai ver o Jacó orando assim, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac. Essa é a oração do Jacó, e aí ele começa a orar. Mas Gênesis 33:20, logo depois desse encontro, olha só o que Jacó faz. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel, que significa poderoso é o Deus de Israel. É a primeira vez que ele assume esse Deus como o seu Deus. Agora não é mais o Deus do meu avô, não é mais o Deus do meu pai, agora é o meu Deus. Porque ele não só, dessa vez, ouviu histórias sobre quem Deus é, dessa vez o Jacó experimentou a presença de Deus na sua vida. Talvez essa seja a tua situação. Talvez até hoje você viveu a fé, não a tua fé, você viveu a fé do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó. Talvez você lembra de quando eles te acordavam para te levar no culto ou na missa, e você viveu essa fé no teu coração. Talvez essa crise seja realmente um convite de Deus para você não viver mais a fé do teu pai ou da tua mãe, mas para você viver a tua fé, a tua vida com Deus. Sabe, nós passamos muito tempo em comunidades cristãs como essa aqui que nós estamos, ensinando as pessoas como Deus ama elas. A crise é uma grande oportunidade de você não só ouvir sobre o amor de Deus, mas de você sentir Ele na sua pele. A gente tem falado muitas vezes sobre a importância da gente confiar em Deus. A crise é uma chance de você exercitar isso, experimentar isso, e também experimentar o cuidado de Deus na tua vida. Eu desejo do fundo do coração que você nessa crise não só olhe para você mesmo, mas a partir do olhar para você mesmo, você também olhe para Deus. E conheça, e sinta, e experimente um Deus que te ama, que cuida, que você experimente essa paz na tua vida, que você experimente o que é essa verdadeira segurança que vem somente de Deus, e que você também experimente uma transformação. Isso vem bem ao encontro daquilo que Jó falou. Jó passou por uma situação muito parecida. Ele era uma pessoa de bem, uma pessoa que tentava fazer o certo, e passou por um grande período de crise. E no final desse período de crise, ele fala exatamente o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Reavalie a sua vida com Deus. Que espaço você tem deixado para isso na tua vida? Que espaço você tem deixado para isso no teu dia a dia? Como está o teu relacionamento com Deus? Você tem vivido o relacionamento com Deus em primeira mão, ou você tem vivido a fé da tua esposa, do teu marido, ou de seja lá quem for? Você dessa crise tem experimentado como é bom falar com Deus, como é bom ouvir a Deus, como é bom sentir a Deus? Esse é o convite para você nessa noite. Bom, falei de 3 olhares e falei só de 2 até agora, tem mais um, né? Aliás, antes, deixa eu fazer uma citação aqui do C.S. Lewis, que é muito boa.
C.S. Lewis é um autor muito importante para a espiritualidade cristã, e ele fala o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Ou seja, quando a gente está bem, está feliz, é como se algo sussurrasse: olha só como Deus é bom no nosso coração. E aí ele continua: Deus nos fala mediante a nossa consciência. Quando a gente erra, de repente a gente ouve uma voz interior dizendo: olha, você errou, corrige, pede perdão. É Deus falando. Mas olha só como ele termina: mas Deus clama em alta voz por meio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Não existe momento em que a gente consiga ouvir a voz de Deus mais nítida, que a gente consiga realmente sentir a presença de Deus de maneira mais clara do que a crise. Então esse momento que nós vivemos é um momento muito propício para que você aproxime-se de Deus e perceba como é bom ter Ele na sua vida. Bom, o terceiro olhar então é o olhar para as pessoas ao nosso redor. Depois de tudo esse episódio com o Jacó, é claro, ele se encontra com seu irmão Esaú, e olha só que cena linda, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando aí o Jacó abraçando seu irmão, e eu fico tentando imaginar ele tentando falar, mas daí a voz embarga e ele começa a chorar de novo, e o Esaú então tenta falar alguma coisa para acalmar ele e para dizer que ele está perdoado, mas a voz embarga e ele também só consegue chorar, e os dois estão chorando ali, se abraçando, e aquela é uma cena linda de perdão e de reconciliação depois de 20 anos de mágoa. Logo depois que eles se acalmam, o Jacó fala para o irmão dele: olha, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ou seja, aquele perdão, aquela transformação que ele acabou de sentir, ele experimentou de novo agora no relacionamento com o irmão dele. A crise com o Labão, com o tio larápio dele, empurrou o Jacó a se reconciliar com a sua família, com o seu irmão. E eu fico imaginando como essa crise tem impactado vidas e famílias. Talvez muitas pessoas, muitos maridos, a partir dessa crise, dessa parada que a gente deu, perceberam que eles estavam perdendo as suas esposas e não estavam percebendo. Talvez muitas esposas perceberam que estavam perdendo seus maridos e não estavam prestando atenção nisso. Talvez muitos pais perceberam que o coração dos seus filhos estava distante e eles não estavam atentos a isso. Talvez essa crise ela tenha ajudado a salvar famílias. É um grande momento em que nós vivemos. Nós estamos nos distanciando de tudo ao nosso redor, para nos concentrarmos na nossa casa. Essa é a grande chance. Se você, como o Jacó aqui, talvez cultivou um conflito por muito tempo na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, essa é a hora de sentar junto, de chorar junto, de pedir perdão. Essa é a sua oportunidade de experimentar a restauração na sua família. Sabe aquele problema no casamento que de repente a gente vai empurrando de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro? Essa é a sua chance de sentar com a sua esposa, de conversar, de colocar os pingos nos is. Não espere. Esse talvez é o seu momento de olhar para os seus filhos e perceber, talvez você está se sentindo desconfortável em casa, porque na verdade você nunca esteve realmente próximo. Você está desconfortável talvez em casa, porque você se sente estranho em sentar e brincar com os seus filhos. Isso pode mudar, você pode se reaproximar deles, você pode perceber a importância de investir tempo nos relacionamentos. Você pode aproveitar essa crise para olhar as pessoas que estão ao teu redor, aproveitá-las, onde tem conflito, perdoá-las, onde tem diferenças, tentar solucioná-las. E eu queria dizer para você, resista a essa tentação da gente se enfiar agora em 1 milhão de cursos online que nos oferecem. Resista à tentação de ficar o tempo inteiro maratonando Netflix e ligando seu celular. Aproveite a chance que Deus está te dando de se reaproximar das pessoas que estão na tua casa. Não deixe essa oportunidade passar. Bom, resumindo aqui os nossos 3 olhares, falamos sobre olhar para si mesmo, olhar para Deus, olhar para as pessoas ao meu redor, e a ordem é importante. Olhe para você mesmo.
Quanto mais você olhar para você mesmo de maneira honesta, percebendo os seus erros, mais significativo o encontro com Deus vai ser. Quanto mais você perceber os teus erros, e mais significativo o perdão e a transformação de Deus vai ser. Quanto mais significativo o perdão e a restauração de Deus for na sua vida, mais os seus relacionamentos vão ser impactados. Eu fico imaginando, pessoal, muita gente deve chegar para Deus e dizer assim: Deus, restaura o meu casamento. E Deus deve ir lá de cima olhar e dizer: eu estou tentando, eu estou fazendo para que você olhe, eu estou tentando te ajudar a olhar para os teus erros, mas você insiste em olhar só para os erros da tua esposa. Eu fico imaginando quantos maridos da mesma forma fazem essa oração e Deus responde de maneira semelhante. Eu fico imaginando quantos pais reclamam dos seus filhos: Deus, dá um jeito no meu filho, ele não tem jeito. E tudo o que Deus está tentando fazer é dizer: eu estou tentando te mostrar as tuas falhas, os teus erros na educação dos teus filhos, para que você realmente se aproxime o coração deles. Para de olhar para os erros dele, olha para os teus. Eu tenho muita convicção de que Deus nos transforma, e muitas vezes nessa ordem: olha para você mesmo, olha para Deus, olha para as pessoas ao teu redor. 3 perguntas para você pensar com a gente. Como você está com você mesmo? Você tem tido esse olhar honesto para você? Você está ouvindo nessa noite Deus te perguntar: qual é o teu nome? Como está a tua vida com Deus? Que tempo você tem dedicado a isso? Olha, se você está podando coisas da sua vida, lembra que a vida com Deus, ela não é um ramo que pode sair, ela é a raiz. Se você cortar, a planta morre. Como está a tua vida com Deus? Como você tem cultivado a espiritualidade nesses dias? Pensa também como é que estão os teus relacionamentos familiares. Como é que está a tua família? Como é que está teu casamento? Que chance que você tem de trabalhar na restauração? Pensa nisso com todo carinho e aproveita essa oportunidade que Deus te dá. E aliás, nós vamos cantar agora mais uma música, e durante essa música eu queria te convidar a fazer dessa oração a tua confissão. Pede perdão para Deus e pede para que Ele derrame do teu amor, do amor dEle e da graça dEle na tua vida. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Transperda em mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor.
Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre ti, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que bom que a gente não simplesmente experimenta a nossa culpa, as nossas falhas. Que bom que a gente também pode experimentar o amor de Deus na nossa vida. Eu queria te conduzir em oração nesse momento. Senhor Deus, que tu possa, Senhor, perdoar, Senhor, o nosso coração. Que tu possas nos aliviar, Senhor, de toda a culpa que nós temos quando a gente avalia os nossos erros. E que tu possas lembrar, Senhor, no fundo da nossa alma, que toda a nossa culpa, ela foi paga, Senhor, na cruz, quando o teu único filho deu o maior preço da história para pagar a nossa dívida. E que graças a isso nós podemos experimentar o teu perdão, e mais do que o teu perdão, a gente pode experimentar a tua transformação, porque tu vives, e tu operas, trabalhas na nossa vida. Que a gente possa realmente sentir essa transformação em nós. Que a gente tenha essa coragem de olhar para nós mesmos, mas também que a gente enxergue o teu amor, Senhor, transformando a nossa vida e a nossa família. Senhor, que nós possamos nos sentir nesses dias orientados por Ti, guardados por Ti, que nós possamos experimentar, Senhor, da Tua paz, que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Esteja, Deus, abençoando, Senhor, cada família que está aqui com a gente, todas as famílias da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Cuida de todas as pessoas que passam por problemas de saúde, que passam por luto, Senhor, esteja cuidando e abençoando a cada uma delas. E tudo mais, Senhor, que nós carregamos no nosso coração, queremos incluir na oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê da paz dEle, que Ele transforme a tua vida cada vez mais. Que nós possamos ser podados nessa vinha de Deus. Assim, que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Bom, pessoal, a gente continua com a gente só mais um pouquinho, que nós temos aqui alguns avisos muito importantes. Opa, obrigado. Primeiro deles, na quarta-feira a gente vai trabalhar um tema bem especial, autoestima, uma conversa sobre autoestima. Vai ser uma conversa entre mim e o Cassiano, que é nutricionista e que tem trabalhado bastante
esse tema aí. Então, participe dessa conversa, vai ser muito legal, vai ser transmitido aqui na página às 8 horas. Domingo que vem nós vamos continuar a temática do Cari Corona, e nós inclusive vamos ter um culto com Santa Ceia. Então, por favor, providencie pão e suco, para que você também possa participar desse momento com a gente. A gente fez uma pequena alteração no tema, semana que vem nós vamos falar sobre o outro lado da privação. Quando a gente é privado de coisas, isso não é só negativo, isso também pode ser algo positivo. Entenda como na semana que vem. E eu queria ainda convocar todas as pessoas da nossa comunidade a, durante esse período de crise, ter 3 atitudes, 3 comportamentos. O primeiro dele é o comportamento do convívio. E você pode exercitar isso através de pequenos grupos online. Está sendo tão bom a gente se encontrar com pessoas, conversar com elas, orar com elas, através desses grupos online. Nós temos grupos em Chapecó, Palmitos, Caibi, mas não importa a sua cidade. Eu queria muito estimular todos vocês, realmente todos, a tirarem um momentinho do seu mês. Não vai custar quase nada, para você estar com pessoas, conviver com elas, orar com elas, estudar um pouco da Bíblia com elas, através desses grupos online, ou seja, de maneira segura e responsável. A segunda atitude que eu gostaria que todos aqui da nossa comunidade tivessem é a atitude do serviço. A nossa comunidade, ela sempre prezou para fazer diferença na sociedade, e que cada pessoa fizesse diferença. E eu queria convidar vocês a servirem através de algumas iniciativas. Podem botar na projeção ali, você vai acompanhar com a gente. Aqui na que você pode servir hoje, nós precisamos de pessoas que lidam com marketing e com tecnologia. Se você tem essa aptidão e quer trabalhar junto com a gente, por favor, fala conosco. Nós também precisamos de pessoas que cuidem umas das outras através de ligação. Você pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém com uma simples ligação, perguntando como ela está. Ligue para 2, 3 pessoas por semana. Isso vai gastar talvez meia hora, 40 minutos da sua semana, que pode fazer muita diferença na vida das outras pessoas. Nós também precisamos de pessoas que se disponham a estar na nossa equipe de intercessão. A gente vai passar então motivos para que você esteja orando durante a sua semana. Se você quiser nos ajudar numa desses 3 pontos, por favor, entre em contato com a gente. A assistência social aqui de Palmitos também está convocando a nossa ajuda. A assistência social da nossa cidade está arrecadando água sanitária, sabão, máscaras, álcool em gel, ou 70%, papel higiênico, detergente e alimentos não perecíveis. Eles também estão precisando de ajuda para a montagem de kits desses produtos, para fazer diferença na vida de famílias em condição de vulnerabilidade. Se você quer ajudar, traga sua doação ou para a Secretaria de Assistência Social, ou aqui na que a gente repassa, mas vamos fazer diferença. Eu quero, no final dessa crise toda, poder contar para os meus filhos que eu não só cuidei de mim, mas que eu fui útil na vida da minha cidade, na vida da minha sociedade. Então a gente tem aí oportunidades da gente fazer diferença em meio a essa crise que nós estamos vivendo. E o terceiro movimento que eu queria chamar a nossa comunidade para estar, além do conviver e além do servir, é o movimento do ser grato, da gratidão. Não olhe só para as coisas que você não tem, olhe para as coisas que Deus te dá. E você pode manifestar a sua gratidão de uma maneira muito concreta. A Bíblia nos orienta a manifestarmos a gratidão de uma maneira concreta através de ofertas. Diante de tudo aquilo que Ele nos dá, nós somos convidados a devolver uma parte em gratidão. E se você quer ofertar com a nossa comunidade, a gente realmente fica muito feliz. E você pode fazer isso através dos dados bancários que estão sendo projetados para você. A gente faz o possível para usar bem essas ofertas, para que mais e mais pessoas conheçam o amor de Deus. E para falar desse assunto, nós temos hoje aqui a presença da nossa tesoureira, e ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Então agora é um momento que está sendo pensado especialmente
para as pessoas da comunidade. Se você faz parte da nossa comunidade, por favor, fique mais um pouquinho para ouvir o recado. E se você é um visitante, fique à vontade. Se você quiser ficar aqui ou não, não tem nenhum problema. Mas entenda que esse momento está sendo pensado em especial para as pessoas que fazem parte ou que se consideram parte da comunidade. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Afinal, já faz bastante tempo que a gente não se vê, né? Talvez demore, para alguns, outros a gente acaba encontrando no dia a dia. Então, hoje, como é normal a gente fazer todo mês, eu trouxe o relatório do nosso caixa. Está sendo projetado agora. No mês de fevereiro, a gente terminou o caixa negativo em R$ 2.580. No mês de março, a gente teve uma entrada no total de R$ 9.041,62 e a gente teve R$ 10.381,49 de saídas. Assim, o nosso caixa ficou com R$ 3.920,57 negativo. Ele continua negativo, mas, de certa forma, é uma notícia boa. Afinal, no mês de março, a gente teve mais valores de contribuições do que o mês de fevereiro. Assim, por mais que o caixa ficou negativo, ele não aumentou tanto negativo como no mês de fevereiro. E por que isso? Porque mais pessoas contribuíram com o nosso trabalho. E até agora, quando começou essa crise, quando a gente não pôde mais fazer os nossos cultos, uma das grandes preocupações era de que esse valor ficaria ainda mais negativo. Mas graças a esse nosso Deus, que é tão bondoso, e também a todos que se sentem parte dessa comunidade e contribuíram, o nosso caixa não está mais tão negativo. Nos próximos dias, provavelmente, eu vou trazer o caixa de abril, que ainda não está bem fechado, e as notícias vão ser melhores, porque muitos contribuíram, e a gente é muito grato por isso. Obrigado por quem continua contribuindo, mesmo que a gente não se encontre aqui. Obrigado por você continuar contribuindo com a nossa comunidade. E a forma de contribuir é pelo depósito. Tem gente que até traz na minha casa. E se precisar, liga para a gente que a gente também pode entrar em contato com vocês. Pessoal, muito obrigado, Mirna. A gente teve um pequeno probleminha aí na nossa câmera que a gente está tentando solucionar. Mas fica então um recado para vocês. Se você quiser nos ajudar, é muito importante o seu apoio para que esse trabalho possa continuar indo adiante e possa ainda alcançar muitas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você. Desejamos então uma boa noite a todos, desejamos uma abençoada semana. E nós nos vemos então na quarta-feira para a conversa sobre autoestima. E no domingo, às 8 horas, não se esqueça, culto com Santa Ceia. Então, não se esqueça aí de comprar aí o seu pão, o seu suco, para que a gente tenha esse momento juntos. Que Deus te abençoe, uma abençoada semana e que a paz de Deus te acompanhe. Até mais.
no acaso ia, não vou mais. Vou pela fé na tua voz, palavra antiga, verbo guia-nos por teu caminho, por teu amor, na tua paz. Tu sabes todos meus segredos, a noite